tratamento de dados e ele está dentro da legislação. Então, eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou fazer com esse dado pessoal, por isso que o conceito de tratamento é tão importante. Entrando um pouquinho agora na questão das pessoas, a lei fala muito em controlador, operador, encarregado. Quem são essas pessoas? Qual é o papel delas dentro da minha organização? O controlador, então, ele é a pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, a quem compete as decisões com relação ao tratamento de dados pessoais. É o controlador que vai fazer essa coleta de dados, vai receber esses dados e ele vai ser o responsável por esse armazenamento. Ele é o guardião desses dados pessoais. Ele recebeu esse dado pessoal do titular e ele tem esse dever de zelar e de guardar e de utilizar esse dado para as únicas finalidades especificadas na relação que ele tem com esse titular. Ele não pode sair dessa finalidade. O operador é a pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Vou dar um exemplo para ficar mais claro isso. Durante as nossas relações contratuais, enfim, nas organizações, a gente pode ser eventualmente controlador, eventualmente operador. Por exemplo, eu, hospital, tenho alguns convênios com operadoras de plano de saúde. E daí a gente tem que fazer um exercício de pensar. O titular do dado pessoal, ele fornece o dado para a operadora do plano de saúde, que vai fazer um convênio com o hospital para fazer o atendimento daquele seu cliente. Então, nesta situação, a operadora do plano de saúde, ela é o controlador e eu, hospital, recebo o cadastro daquele cliente e eu me torno o operador desse dado pessoal. Essa relação pode mudar quando o cliente vai diretamente ao meu hospital e ele faz a contratação diretamente comigo para um atendimento particular, privado, sem atendimento do SUS, sem atendimento de operadora, é um atendimento particular. Então, eu, nesta relação, me torno controlador dos dados. Já, por exemplo, o SUS, né? Eu tenho o SUS, tenho convênio com o Hospital X, o controlador dos dados, nesse caso, é o SUS, que tem o cadastro dos seus, né, dos pacientes, enfim, dos usuários, e ele vai fazer o compartilhamento desses dados com esse hospital, que vai fazer o atendimento do paciente. Então, esse hospital passa a ser o operador. Então, essa questão da figura do controlador e do operador vai depender muito da posição que eu tô com relação ao outro, né? Mas o conceito é esse. Então, o operador ele está subordinado ao controlador. É isso que a gente precisa entender. Nessa relação, o controlador ele determina quais são as finalidades, o que vai ser feito com os dados pessoais que ele está cedendo para o operador. Então, essa relação ela pode mudar de acordo com a relação contratual que eu tenho. Tá? O encarregado. O encarregado é aquela pessoa, normalmente ele está indicado, ele é vinculado ao controlador ou ao operador, e é uma pessoa física que vai atuar nessa gerenciamento, nesse controle do tratamento de dados que é feito por aquela organização. A gente vê hoje, quando começou essa questão da LGPD aqui no Brasil, surgiu um novo emprego, que era o DPO, que a gente chama, que é o encarregado de proteção de dados. Muita gente, eu sou DPO, eu quero entrar na tua empresa, vou fazer esse trabalho de DPO, que é justamente isso, é essa pessoa que atua como um elo de ligação entre a organização e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No caso, assim, aconteceu um vazamento de dados, o banco, sei lá, eu sou cliente do Banrisul e teve um vazamento de dados lá no Banrisul, e aí o DPO, que é esse encarregado, vai ser acionado para prestar contas. Ele vai ter que chamar, identificar da onde foi essa origem, de onde veio esse vazamento, como é que vazou, por que vazou, qual foi o sistema que foi burlado. Agora a gente teve um vazamento lá no Tribunal de Justiça recente, que deu uma confusão, né?
Então, o DPO é essa pessoa que vai lá e vai fazer um trabalho quase de investigação para descobrir o que aconteceu, como é que aconteceu, e ele precisa fazer esse relato para essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados e para o titular do dado ou os titulares dos dados que tiveram seus dados vazados. E vai ter que justificar, vai ter que explicar e vai ter que conseguir identificar se esse vazamento causou algum prejuízo, causou algum impacto, se esses dados foram compartilhados com quem, e o que aconteceu com esses dados. Então, o DPO ele tem um papel extremamente importante, uma responsabilidade extremamente importante nessa questão da operação e do gerenciamento dessa legislação dentro da organização. Ele é o responsável por fazer esse controle e esse gerenciamento da adequação dessa legislação dentro da organização. Quando deu essa chuva de DPOs aí, desse novo emprego de DPO, eu sempre digo que, me desculpe aí se alguém é DPO, mas eu não recomendo a contratação de um DPO externo, porque eu acho que só quem está dentro da organização que realmente sabe o espírito do que acontece, consegue entender a organização, como é que funciona, e normalmente o que a gente vê é que quando a gente contrata um prestador de serviços externo para fazer esse trabalho, para entrar dentro da minha organização, mapear meus processos, minhas operações, se a pessoa realmente não entende o porquê que a gente faz as coisas, pode ficar um trabalho não tão completo. Então, eu sempre recomendo que o DPO seja uma pessoa que faz parte da organização, que está dentro da instituição e que tem esse conhecimento da instituição, dos nossos valores, de como é que a gente opera, das pessoas, e aí ele sim vai poder fazer esse trabalho, esse mapeamento e identificar o porquê que eu trato, porquê que eu preciso, porquê eu não preciso daquele dado, coletar aquele dado, o que eu posso excluir, o que eu devo armazenar, enfim. Eu entendo sempre que o DPO interno, uma pessoa dentro da organização, é muito melhor, vai fazer um trabalho muito mais rico do que uma pessoa que a gente contrata e que não tem esse conhecimento da organização. Não sou contra, tá, gente, os DPOs externos, mas é só uma recomendação, assim, se eu pudesse dar um conselho, eu digo, fiquem com o pessoal mais interno. Sobre titular de dados, né, a pessoa física, como eu já falei, e aqui a gente tem algumas questões bem pontuais, tá? Quando a gente fala em dados pessoais de crianças e adolescentes, aqui dentro da PUC a gente tem o museu, né, e tem visitas frequentes de crianças, enfim, adolescentes ao museu. E aí, quando começou essa lei, uma das nossas preocupações foi justamente essa, a gente faz a criança entra, a gente tem ali o cadastro, né, e tal, e aí como é que fica isso, né? A legislação ela tem alguns artigos específicos sobre essa questão do tratamento de dados de crianças e adolescentes, e é exigido consentimento específico do pai ou responsável legal. Tá? Então, eu não posso fazer tratamento de dados pessoais de criança e adolescente. Aí, mas quem que é criança e adolescente? Aí tem que ir lá no ECA e ver lá a idade, lá, que está lá né, dentro da legislação também, como eu falei, que daí tem a questão até 18 anos, enfim. Então, esses dados, não que eles não possam ser coletados, eles podem, mas desde que haja um consentimento dos pais, tá? Ou responsáveis. Aí eu trouxe uma outra questão aqui dos incapazes, né? Como a gente está falando de saúde, questão de saúde, enfim, pesquisas envolvendo, né, pessoas, enfim, a gente tem a questão dos incapazes, por exemplo, aí me veio muito a questão pacientes da UTI, pacientes COVID, pessoas que estão incapacitadas de manifestar seu consentimento para fazer um tratamento de dados, né? Eu preciso ter o consentimento da pessoa que tem poderes de representar aquele titular, né? Seja por uma procuração, ou seja por um parentesco, né? Então aí também eu tenho que recorrer à legislação, ao Código Civil, enfim, para verificar quem seriam as pessoas legitimadas a representar aquela pessoa que está incapaz, que está impossibilitado naquele momento. O tratamento de dados pessoais, ele precisa desse consentimento toda vez que ele sai daquela finalidade específica, né? Quando eu tenho uma relação contratual, por exemplo, é um atendimento de saúde, é um atendimento hospitalar,
Então, é esperado que eu tenha acesso aos dados pessoais, porque eu preciso fazer o tratamento daquela pessoa, eu preciso saber o histórico médico, enfim, então isso está legitimado na legislação. Mas está legitimado o acesso aos dados daquela pessoa que está fazendo aquele atendimento. Não que esses dados fiquem circulando pelo hospital inteiro por quem não está fazendo atendimento, prestando atendimento àquela pessoa. Isso acontece muito, acontecia, porque quero crer que não vai mais acontecer, em situações de pessoas famosas que são internadas em algum hospital e quando vê, tá geral tá sabendo, aquela pessoa, ai, olha só, ele teve um pedra nos rins, ai, coitado. Não, coitado, a pessoa é uma pessoa. E ele tem direito à privacidade, ele tem direito a resguardar sua intimidade, ele não quer que todo mundo saiba que ele teve uma pedra nos rins e tá lá. Então, ele tem também direito, não é porque ele é uma pessoa pública, uma pessoa famosa, antes disso ele é uma pessoa. E é uma pessoa que tem seus direitos de titular de dados preservados por essa legislação. E assim como essas pessoas também, que estão em UTI, enfim, estão desacordados, né? Estão, enfim, não podem responder naquele momento, eles também precisam ter o direito de ter preservada também, né? A sua intimidade, enfim. A NPD, eu já falei para vocês, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é responsável pela aplicação das penalidades. Aqui eu trago rapidamente, porque a gente não vai falar em multa, porque depois dessa apresentação ninguém vai levar multa, a gente não precisa saber disso, mas só para vocês saberem que existe, tá? Essa autoridade, então, ela tá lá, o artigo 55 fala, tem toda a explicação, se alguém quiser depois entrar para entrar mais em detalhes do que faz, do que se alimenta, onde vive, tá tudo lá nesse artigo, tá? Tem aqui as penalidades, as multas, enfim, que estão sujeitos, né, a quem descumprir a legislação. Como eu falei, elas vão entrar em vigor agora, em agosto desse ano, ainda não está valendo, por isso que o pessoal ainda está correndo atrás para tentar conseguir o máximo de violar o máximo possível, porque ainda não está valendo essas penalidades, mas a gente pode recorrer a outras instâncias, né, como eu falei, PROCON, enfim, dependendo do que for, da organização que infringiu, a gente pode procurar os outros órgãos, enfim. Tem os conselhos também, que defendem também no caso de violações, né? Então a gente precisa ir atrás de outras ferramentas até que entre em vigor essa questão das penalidades. Mas já está valendo sim a legislação e a gente precisa estar cumprindo já desde 2018. Eu trouxe aqui um quadro comparativo só para vocês saberem um pouquinho da questão do tratamento de dados, né? Como eu falei, não é que a gente não possa fazer o tratamento de dados, não é que a gente não possa coletar dados pessoais, a gente pode sim, e dentro da legislação tem algumas situações que são consideradas legítimas e que são legais, né? Que estão dentro da legislação e que me permitem fazer o tratamento, inclusive sem ter que pedir autorização do titular de dados. Né? E daí aqui eu selecionei algumas para vocês que se aplicam tanto com relação aos dados gerais quanto sensíveis. Por exemplo, ali, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Aí eu coloquei ali alguns exemplos para emitir um diploma de conclusão de curso, para fazer um atendimento, por exemplo, né? Eu preciso cadastrar a pessoa para comprar, vai comprar um medicamento na farmácia. Tem aquele formulário que a gente precisa preencher, por exemplo, que quando é um antibiótico, sei lá, algo, dependendo do tipo de medicamento, né? Tem formulário que tu preenche com teus dados, é justamente para ter um controle, não só da farmácia, da venda, da circulação daquele medicamento. Então, alguns usos são legítimos, que estão dentro da legislação, dessa questão que a gente falou da finalidade esperada, né? Quando necessário para a execução de um contrato, procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual o titular seja parte. E também a pedido do próprio titular. Por exemplo, vou contratar uma pessoa para minha empresa, vou contratar um funcionário. Eu preciso coletar os dados dele, porque eu tenho uma série de cadastros que eu preciso fazer com relação ao e-social, enfim, né? E até para ter o cadastro da pessoa na minha folha, para poder fazer o pagamento do salário, eu preciso saber conta bancária, etc. Então, toda vez que eu tenho uma relação contratual com um titular e eu estou coletando esses dados para finalidade de cumprimento desse contrato, está dentro da legislação. O que eu não posso, por exemplo, é coletar lá os dados pessoais e depois para fazer uma pesquisa, por exemplo. Eu tenho lá os dados
dos meus alunos, e eu quero fazer uma pesquisa com esses alunos, e eu coletei os dados, eu informei os alunos que eu vou fazer para fins de fazer uma pesquisa acadêmica, só que depois eu resolvi compartilhar esses dados com uma empresa que vai oferecer um desconto se eles comprarem material escolar ou livros. E daí eu ofereço todo o meu banco de dados, meus cadastros dos alunos para eles, porque, mas é legal para eles, vão receber desconto dessa livraria. Mas eu não sei se ele quer receber desconto da livraria. Então eu não posso fornecer os dados dele para a livraria. Ainda, é legal receber desconto, é legal, mas eu tenho que saber se ele quer receber esse desconto. Então, a livraria que peça autorização para ele, eu não vou fornecer o dado. Ou se eu quiser fornecer, eu preciso perguntar para ele: eu posso fornecer o teu dado para a livraria te dar um desconto? E é esse o espírito da legislação. Não é que eu não possa fazer tratamento de dados, eu posso, desde que eu cumpra a finalidade e o titular seja informado do que eu estou fazendo com aquele dado. E ele autorize em alguns casos. Aqui são os Sim. casos em que eu não preciso. Pode falar. Não, eu Pode queria falar. só te sinalizar que temos ainda uns 10 minutinhos, Tá, tá bem? vamos lá. Bom, isso aqui também, gente, está tudo na legislação, é só ler artigo 7º e o artigo 11, que falam da questão dos consentimentos, então vocês podem ir lá pesquisar, mas basicamente é isso. Eu tenho que observar sempre para que eu estou pedindo, daí aqui falei de novo, não existe um interesse, eu preciso fundamentar, eu preciso dizer por que eu estou pedindo aquele dado, qual é a relevância, por que eu estou solicitando, o que eu vou fazer com aquele dado. E eu não posso fazer uma coisa diferente do que eu informei a esse titular. Consentimento, sobre o consentimento, é muito importante vocês terem em mente que o consentimento ele precisa ser inequívoco, ele precisa ser livre e ele precisa ser informado. Informado no sentido de que eu preciso saber para que eu estou consentindo. É aquilo que a gente falou. Se eu pedir os dados, se eu coletei os dados para vender uma geladeira, eu não posso depois pegar aqueles mesmos dados e, e sair oferecendo, por exemplo, descontos para comprar café. Ou ele receber informações de um evento que vai acontecer, evento de inauguração da loja. Se eu não tiver autorizado esse tipo de utilização dos meus dados pessoais, ele não pode me oferecer oferta. Ele não pode, não me importa se, mas é legal tu receber desconto, é legal, mas eu não quero ser importunada. Então eu tenho esse direito a partir dessa legislação. Sobre o consentimento também, é muito importante falar. O pessoal fala, mas eu pedi autorização, tá tudo certo. Nem sempre, porque o consentimento ele pode ser revogado de acordo com a legislação. E está dentro desse direito do titular a revogação desse consentimento. Então, enquanto controlador, eu preciso ter em mente que o consentimento ele é frágil. Então, eu preciso fazer o tratamento de dados muito mais baseado na questão da legitimidade, do que está dentro, o que é o esperado para aquele dado, por que eu coletei, qual é a finalidade específica de cumprimento daquela relação que eu tenho com aquele titular. Qualquer uso fora dessa relação, dessa finalidade, eu preciso desse consentimento que pode ser retirado a qualquer momento. E no momento que eu perco a autorização, eu não posso mais fazer. Então, aí também vai a necessidade de eu fazer todo um mapeamento do que eu tenho dos meus registros de dados pessoais, porque se o titular retirou o consentimento, eu não posso mais fazer nenhum tratamento sobre aqueles dados. Então, isso é bem importante também a gente ter em mente. Questão de pesquisa, tá? O pessoal tem um entendimento um pouquinho amplo demais sobre isso. A lei fala assim, ó, essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente acadêmicos. O que quer dizer isso? Então qualquer coisa acadêmica eu posso usar? Não, sem pedir autorização. Não. Dados acadêmicos no sentido assim, eu vou escrever um artigo sobre diabetes no Rio Grande do Sul. E aí eu vou lá no meu bar, nos prontuários, enfim, de pacientes que eu tenho que autorizaram participar da pesquisa e vou escrever um artigo falando, no Rio Grande do Sul a diabetes ocorre muito mais em mulheres de 35 a 45 anos. Eu não estou dizendo quem são essas mulheres. Mas eu utilizei aqueles prontuários que eu tive acesso para fazer uma pesquisa acadêmica envolvendo, sim, dados pessoais sensíveis
com autorização do titular para participar de uma pesquisa acadêmica envolvendo a diabetes. Eu não posso pegar aquelas informações do formulário do prontuário e utilizar para fazer uma pesquisa sobre calvície, porque a minha pesquisa era sobre diabetes, foi isso que ele autorizou participar. Então, sem esses detalhes. E quando fala ali da questão do acadêmico, a lei fala, desde que sempre que possível seja anonimizado, ou seja, que não permita identificar quem é aquela pessoa que participou da minha pesquisa, quem é aquele paciente que forneceu o formulário e que tem bicho de pé. Não precisa saber quem é. Ele só sabe que tem essa incidência numa amplitude, enfim, da população, essas coisas. Aqui, bem importante falar isso para você sobre a questão do termo de consentimento livre e esclarecido. O que eu tenho visto? O pessoal fala assim, mas eu tenho o termo de consentimento assinado, então tá tudo certo. Não tá tudo certo. Porque nem sempre o termo está falando exatamente que eu vou utilizar aquele dado para aquela pesquisa determinada. E a lei fala que o consentimento genérico é nulo. Então, eu preciso ter o cuidado de, quando ele for assinar esse termo de consentimento, principalmente estudos clínicos, pesquisas clínicas, enfim, que a gente faz muito, pesquisa acadêmica, esse termo de consentimento, ele precisa ter ali que eu vou utilizar aquele dado para participação de uma pesquisa, e se eu já puder delimitar qual é o tipo de pesquisa, qual é o objeto dessa pesquisa, ok. Para eu não precisar desse consentimento especial, eu preciso, então, anonimizar esse dado. Não pode ser possível identificar quem é aquela pessoa, quem foi aquele paciente que participou daquela pesquisa. O que não quer dizer que elimina a necessidade do termo. Porque quando a gente vai utilizar, né, pessoas para fazer a pesquisa, precisa ter o termo de consentimento. Algumas situações que a gente vê muito, questão de portabilidade de dados, por exemplo, né? Isso acontece tanto com relação a banco, né, instituições financeiras, instituições de saúde, hospitais, planos de saúde, empresas de telefonia, né? Eu, enquanto controlador, quando eu tenho esse contrato com esse consumidor, com esse titular dos dados, eu sou o responsável, como eu falei, eu sou o guardião daquele dado. No momento que a pessoa pede para transferir seus dados para uma outra empresa, para uma instituição, eu preciso me resguardar de que eu forneci esses dados a pedido daquela pessoa. Então, está dentro da legislação, porque ele titular pode me pedir para compartilhar ou para enviar os dados. Ele não quer mais, não tem interesse mais em manter um contrato comigo, ele não quer mais o meu serviço, ele não quer mais ficar com a NET, ele quer contratar a Vivo. Beleza. Então, ele vai levar os seus dados, eu vou cancelar o contrato com ele e ele vai levar os seus dados lá para Vivo. E eu, enquanto controlador, preciso ter a segurança de que essa pessoa que está pedindo para levar os dados realmente é o titular. Porque hoje em dia, qualquer um pode se fazer passar por uma pessoa se eu não tiver o cuidado de pedir a documentação para comprovar que ele é ele, uma assinatura. Às vezes o pessoal me manda assim, me manda um documento em PDF assinado, está aqui o teu termo de autorização. Mas não tem o nome, não tem identidade, essa assinatura, como é que eu vou comprovar a legitimidade dessa assinatura? Eu não sei. Poderia simplesmente ter encontrado um documento na rua com a assinatura da pessoa, copiou, colou ali no documento e me mandou como se fosse aquele titular. Então, isso hoje em dia não pode mais ser feito. A gente precisa ter ferramentas para se assegurar de que aquele titular realmente é o titular. Entrega de exames, por exemplo, para um paciente. Eu vi muita gente entregando exame, pedindo para motoboy retirar exame no balcão e entregar em algum lugar. Hoje em dia, com essa legislação, isso não pode mais acontecer. A menos que o titular daquele exame, o paciente que realizou o exame, autorize por escrito aquele motoboy a retirar aquele exame com cópia de identidade do motoboy para ir lá retirar e depois entregar para ele. E ele, enquanto titular, dizendo que ele autorizou e ele se responsabiliza. Se o motoboy entregar para o vizinho, o problema é dele, a responsabilidade não é minha, porque ele me pediu e ele autorizou que eu entregasse para o motoboy. Então, esse tipo de cuidado a gente precisa ter. Deixa eu ver aqui. Informações sobre pacientes também, gente. Eu tenho muita consulta sobre. O pessoal liga para a ouvidoria ou liga para o hospital perguntando: eu quero saber informações do fulaninho lá que está no quarto tal. Tá, mas quem é essa pessoa que está pedindo a informação?
ela é um parente, ela pode receber essa informação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também com isso, tem que certificar de que as informações são dadas para as pessoas que podem ter aquela informação, né? Porque principalmente as questões de saúde, porque é situação sensível, são dados sensíveis, né? Acesso a prontuário também internamente, aquilo que eu falei, internou lá, a Xuxa tá com uma unha encravada, vai para o hospital, todo mundo do hospital quer saber o que a Xuxa tem, que não, gente, é só o pessoal que está prestando assistência para ela que pode ter acesso àquele formulário. Ainda que ela seja Xuxa, é uma pessoa pública, mas ela não quer que a pessoa saiba que ela está com um fungo na unha. Então, esse tipo de situação, claro, eu estou fazendo uma brincadeira, mas é o tipo de situação que acontece e a gente vê muito, e essa lei veio para acabar com isso. Então, ferramentas de controle de acessos a prontuários, enfim. Pesquisas clínicas, né? Acho que eu já falei da questão do termo de consentimento, que ele precisa ser específico, ele precisa permitir ali o caso de compartilhamento, por exemplo, quando a gente tem aqueles casos em que eu tenho um patrocinador da minha pesquisa e eu vou compartilhar os dados de prontuário, enfim, alguma informação até bancária, às vezes, para receber os valores, eu preciso ter autorização para isso, porque eu estou compartilhando dado de uma pessoa com outra, e muitas vezes uma instituição internacional. Então, tudo isso a gente precisa de autorização. Tô acabando, Ana. Deixa eu ver aqui. Fiz algumas perguntinhas aqui para vocês que algumas aqui eu já respondi. A questão de responder informações de paciente via ouvidoria. Não, gente, não, porque qualquer um pode entrar na ouvidoria, mandar um e-mail e dizer que é informação de uma pessoa e a gente não sabe se ela tem legitimidade ou não para receber aquela informação. Compartilhar cadastro dos clientes com a farmácia, por exemplo, ele receber desconto, não posso, só se o cliente autorizar. Isso aqui também é uma perguntas que eu já recebi. A gente tem o sistema de monitoramento aqui interno, de segurança, de câmeras. Eu posso compartilhar com outras instituições, o pessoal saber, eu posso fazer vídeos utilizando essas pessoas que estão passando. Não pode compartilhar, daí a gente está entrando numa outra esfera que é a questão de direito de imagem, direito de privacidade. Às vezes a pessoa não quer que saibam que ela está ali no hospital, e quando eu divulgo um vídeo, bota na internet e aparece aquela pessoa ali, eu posso gerar problemas para aquela pessoa de outras ordens, então não pode. Prontuários para o laboratório que estão patrocinando pesquisa, não posso, só se eu tiver o consentimento expresso daquela pessoa. Cadastro de funcionários para receber desconto em estacionamento, não posso. Não posso fazer isso, a menos que o funcionário autorize esse tipo de situação, porque ele extrapola aquela minha relação contratual. Não é um uso esperado. Aqui eu tinha feito coisas algumas dicas finais, só para concluir, de como é que a gente faz agora, né? Gente, hoje, mais do que nunca, é preciso a gente saber quem está pedindo aquele dado, por que está pedindo aquele dado, que dado eu estou pedindo, onde esse dado vai ser armazenado, onde ele vai ser arquivado, por que ele vai ser arquivado, quanto tempo ele vai ser arquivado. Então, essas perguntas vão ter que começar a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que a gente não tenha problemas com a legislação, para que a gente não receba multas, enfim. Já chegou ali a chefe, tenho que sair. Gente, depois aqui no final tem o plano de ação, tá? Que eu passei para vocês, são algumas dicas de como a gente pode começar. Quem não começou ainda a se adequar a essa legislação, tem algumas dicas ali. O que a gente pode fazer para começar? Por onde é que eu começo? Começa lendo a legislação. Começa com a minha apresentação, lê depois com calma e depois vai lá para a legislação, pega esses artigos aí que eu já sinalizei, que são bem importantes, e depois vai criando um plano. Estuda a tua organização, vê quais são os teus objetivos, o que está lá no teu contrato social, no teu objeto social, quais são as suas finalidades, se existe alguma legislação que te obriga a ter algum dado, por quanto tempo tu tem que ter aquele dado, por exemplo, questões de saúde, o SUS, eu sei que tem várias questões ali que a gente precisa
ter os dados guardados, tem que ter armazenados, históricos de paciente, questão de estudos, né, para fornecimento de certificados, enfim, tem toda uma legislação do MEC. Enfim, gente, é um universo essa legislação. Eu até perguntei para Ana quanto tempo a gente tem, é mais ou menos 1 hora, porque, gente, é muita coisa para falar. Enfim, tem aqui várias dicas para vocês, tá? E a questão de quando entra em vigor, já falei, a lei já está em vigor, na verdade, né? E com relação só às sanções, que vai começar a ser aplicado agora em agosto, então o pessoal ainda está se fiando nisso para começar a se resguardar, mas que um resumão que eu fiz para vocês, depois vocês leem com calma. E aqui só uma para fechar, uma telinha, né, de uma brincadeira que eu recebi, que um aluno na aula, a professora pede para ele escrever o nome e ele já pergunta: "Peraí, antes de escrever, eu quero saber por que que tu quer usar essa minha informação". Então é mais ou menos esse o espírito que a gente vai ter que encarar essa legislação a partir de hoje. Gente, muito obrigada, desculpa a correria. Enfim, acho que eu não sei se vai Sheila, dar tempo de pergunta. queria em primeiro lugar te agradecer a excelente explanação. De fato, estou muito encantada com a tua capacidade de transmitir esse conhecimento que é novo, mas que acho que todo mundo se identificou, né, com essa situação, que é uma situação que chega, né, dentro da nossa casa, enfim, nos incomoda, né, nos faz nos perguntarmos assim, né, qual é o limite disso, né, porque essa questão do privado e do público é uma questão que está posta hoje, né, em função dessa revolução, né, da comunicação. Mas acho esse tema muito caro e hoje foi uma grande oportunidade que a gente teve de começar a refletir sobre isso de forma mais precisa. Queria realmente te agradecer, em nome do. Imagina, Vamos passar a palavra. prazer para mim falar. Sheila, eu apareci aqui, mas não era para tu desaparecer. Eu sei que eu passei do horário, gente. Eu falo muito, eu sempre passo, então é um Não, problema que eu é só ver aqui, o bate-papo que tu vais ver como o pessoal gostou. Ai, que bom. Claro, e quando a gente pensou no desenho desse evento, quais eram as temáticas importantes para os pesquisadores, essa foi uma das temáticas que a gente sabia, né, que tinha que apresentar alguma coisa nesse assunto, porque esse é um dos assuntos top, né, que a gente chama, né, os assuntos que estão são do momento, né? E essa é uma das questões que o Comitê Gestor da Política de Pesquisa da Secretaria também se debruça, porque a Secretaria ela é também fiel depositário, né, guardador de uma série de informações em seus sistemas e tudo mais, Uhum. né? Então, também é algo que a gente anda se debruçando, que nós temos um GT sobre isso e estamos também aprendendo, né? Então, tivemos o entendimento de que o pesquisador, com certeza, precisava saber um pouco mais sobre as mudanças que vêm por aí e fazer as adequações necessárias, porque é um aprendizado, né? Todo dia estamos aprendendo algo novo, e esse aspecto da questão da propriedade intelectual vem com uma certa urgência, né? Essa pauta vem com uma certa urgência porque já está posto, né? Então temos que fazer adaptação. Agradecer a Maria Isabel, né, que fez essa indicação, né? E que bom, né? Que bom que a gente tem essas indicações de pessoas que vêm trazer essa grande contribuição para os pesquisadores da Secretaria de Saúde e dos pesquisadores externos que se inscreveram neste evento. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer.
E fico à disposição aí, se eu puder contribuir de alguma forma mais, estamos aí. É sempre muito bom poder falar sobre esse tema e, enfim, contribuir de alguma forma. Sheila, os participantes solicitam acesso à tua apresentação. Uhum. Eu te Pergunto se tu encaminho, autorizas. sim. Eu não sei se vocês compartilham aqui ou como é que faz. Eu te mando, posso te encaminhar por e-mail? A gente vai Por favor. compartilhar via plataforma. Ah, ok. Uhum, Que a plataforma vai ficar todas as que os palestrantes autorizaram vão ficar uhum. disponíveis. Ok? Pode disponibilizar. Então, te agradeço mais uma vez, Sheila, e assim a gente encerra mais o dia de hoje, o nosso simpósio, agradecendo a presença de todos e todas, e segue o convite, amanhã temos o nosso último dia, Mais um com vários, dia, né? Sim. isso, mais um dia. Pela manhã vamos ter um mini curso sobre os editais de projetos de pesquisa. À tarde teremos uma mesa que promete muitas discussões, que o tema é Mulheres na Ciência. E, para finalizar o simpósio, teremos a conferência sobre a propriedade intelectual. Estão todos convidados. Até amanhã. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.